Ah lá, olha isso, gente. Olha a Selminha confirmando aqui no Instagram, gente. A Selminha tá confirmando no Instagram que a filha levava a mala cheia de pão de mel para Ouro Preto, gente. E chegava lá, tava tudo vendido, não é isso, Selminha, que você falou? Chegava lá, os amigos já compravam tudo e ela conseguia pagar a estadia dela na faculdade. E aí você tá achando que as coisas são difíceis para você, porque tá faltando dinheiro para o seu filho levar para a escola, tá faltando dinheiro para você comprar material para o seu filho, ou uma roupa, um tênis, ou até outras coisas que deve estar faltando, e você acha que não vê uma oportunidade no pão de mel? Gente, não é por acaso que eu estou aqui, a Selminha tá lá firme e forte. A Selminha, ela trabalha em feiras na cidade dela, ela montou o ateliê dela recentemente, né? Foi esse ano, né, Selminha? O seu, coloquei uns em uma bolsa com a dica do... Olha, que legal, Elisângela. Puta, eu fico muito feliz. E a Selminha, ela também fazia muito isso e faz até hoje, né, Selminha? Ela montou um ateliê separado da casa dela, bonitinho. Então, o que, que nós temos que fazer? Nós que gostamos do pão de mel e que precisamos viver do pão de mel. A gente precisa começar, fazer igual a Elisângela fez. Bota na bolsa e vai embora para a rua. É isso. O faturamento mais rápido, a Selminha há de confirmar para mim, é o seguinte, é que a venda direta é o dinheiro mais rápido que você tem, tá? É o dinheiro mais rápido, só que você não consegue escalar, tá? Como assim, Maria Antônia? O que acontece? Você não consegue escalar no com pão de mel, você indo para a rua todos os dias, a não ser que você monte uma estratégia de vendas, né? Tem pessoas para te ajudar a ir para a rua, são 2 ou 3 que saem, igual eu tinha um parente aqui, gente, que eles não tinham nada. Olha só, isso serve para o nosso pão de mel. Presta atenção, abelhinhas, presta atenção. Eles não tinham nada, gente. Tiveram que começar a vida do zero. 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 Superação pura isso aqui. Tiveram vários problemas na vida deles. Vários. Gravíssimos. Gravíssimos. E eles tinham que recomeçar. E como eles iam recomeçar? Não sabiam. Aí, não sei se vocês... Eu não sei se existe ainda, gente, porque aqui na minha porta não tem mais, mas... Eu não sei nada de vocês. Vocês já ouviram falar em crediarista? Tô falando de estratégia de vendas, tá? Porque eu vi a estratégia da Elisângela. Tô falando por causa da Elisângela. Estratégia de vendas para você fazer a venda direta. O que que acontece? Alguém já ouviu falar em crediarista? Pois bem, uma pessoa da minha família, o casal, eles tinham que começar a vida. E não tinha nada. Não tinha casa, não tinha nada. Nada. E aí conheceram o crediarista. E a estratégia de venda é qual? Não vou entrar em detalhes não, só vou falar na estratégia de venda. O que eles faziam? Ela ficava em casa cuidando do material, da reposição, porque eles tinham estoque. Porque crediária vende... O que eles vendiam? Tapete, passadeira, sapateira, ai gente, nem sei dizer, pano de prato, essas coisas que o pessoal vinha na nossa porta batendo palma para vender. E trazia e colocava. Aqueles carrinhos que o pessoal vai vendendo na rua, pois bem, você não dá nada por aquilo. Presta atenção. Aí eles vão lá vendendo com aquele carrinho e cada região tem um carrinho daquele vendendo. E um dono só. Então eles iam vendendo, cada um num bairro, vamos dizer, cada um num bairro. A Elisângela saiu para vender pão de mel. A Elisângela pode montar essa estratégia. Cada pessoa ia num bairro.
no lugar de no caso deles, eles batiam de casa em casa. No caso da Elisângela do Pão de Mel, ela pode ir onde tem maior fluxo de pessoas, maior movimento de pessoas. E aí, esse crediário era controlado como? É diferente do Pão de Mel, que aí a gente tem que pensar numa estratégia. Estou colocando aí pra gente pensar em conjunto, tá? Aí eles iam lá, batia na minha porta, eu quero tal tapete, eu quero tal toalha, nem sei o que eles vendiam, eu sei que eu não lembro mais, gente, isso tem uns 15 anos isso. Tem uns 15 anos isso. 15 mais, gente? 20, tem 20 anos isso. Aí o que eles fizeram? Tinha aqueles cartõezinhos, cada um tinha um cartãozinho, ele chegava na minha porta, ele me vendia um tapete. Aí ele colocava assim, Maria Antônia, um tapete. Eu pagava um valor lá, 50%, 10%, não sei. Eu não sei como era essa estratégia, eu não lembro. Só sei que a pessoa pagava um valor, tinha que dar um sinal, tinha que pagar. A pessoa pagava e ele pegava o endereço, o nome da pessoa, fazia um cadastro do cliente bem pequeno, que era o endereço, o nome da cliente, a peça que ela ficou e quanto ela pagou. Certo? Até aí tá certo. Aí, no mês seguinte, e cada um no bairro fazendo a mesma coisa. E tinha bastante. E era tudo motoquete. E aí, o que acontece? Aí o vendedor, o rapaz que ficava com o carrinho, com a bolsa de pão de mel, vamos dizer, o rapaz que ficava com o carrinho, com o estoque lá, com as peças para vender, batendo de porta em porta, ele ia colocando o dinheiro que a pessoa dava e o cartãozinho numa bolsinha. Tinha os motoqueiros, os motoboy dele, que vinha a cada X horas, eles vinham para pegar aquele cartão, aquele dinheiro, por causa de assalto, pegava aqueles cartões e aquele dinheiro e levava para o controle dela, da esposa que ficava no escritório para controlar isso. Gente, assim foi. Era desse jeito. Era o dia inteiro esse movimento. Ah, faltou uma peça em tal lugar. E o pessoal do carrinho ligava e falava, olha, manda trazer uma peça X, faltou uma peça aí, faltou um pão de mel de um sabor aqui, faltou um pão de mel ali. Bom, gente, eu tô criando aqui uma forma para vocês pensar. Eu tô colocando uma forma que eles venderam e ficaram ricos com isso. Eu não vou falar milionários, mas a casa deles custa quase 3. Começaram assim, tá? Começaram assim. E a casa custa isso, gente. Milhões. Começaram com crediário. Com crediário. Mas tudo com estratégia. A mesma coisa a gente pode adaptar para o nosso pão de mel, quem quer vender na rua. Quem quer vender na rua, tem uma irmã, uma tia, uma prima, um sobrinho, alguém. Começa pequeno pensando grande, gente. Começa pequeno pensando grande. Essa é uma estratégia de venda que eles usaram e deu muito certo para eles. Tinha problemas? Claro que tem. Claro que tem problemas. Então vamos trazer esse do crediário para o nosso pão de mel. Aí às vezes você trabalha num como é que chama? Não é um núcleo industrial, num parque industrial, sei lá, que tem um monte de homens que come muito, que gosta de um doce depois do almoço. Você está esperando o que para ir a trabalhar? Porque você é mulher e eles são homens? Se coloca numa postura de respeito e vai lá e vai vender sim para esses homens. Tem vergonha? Não. Você se dá o respeito, as pessoas te respeitam. Então, não precisa ter vergonha. Ou você arruma alguém, um rapaz, e vai nesses lugares, arruma um jeito de você vender, vai num ponto de ônibus, vai numa estação de trem. Não sei, vocês aí na cidade de vocês é muito diferente, mas tenho certeza que em algum momento nessa cidade, vamos imaginar no meu interior, lá na praça, eu já assisti um filme que a moça criou essa estratégia de várias pessoas vendendo algum doce. Achei muito bacana a ideia. Gente, eu não vi esse filme, não vi nada disso, mas, gente, o crediário que eles fizeram
Cada um vai para um lugar, cada um leva X sabores, num cooler, você vai aumentando o tamanho do recipiente que você vai transportar o seu pão de mel. E aí, minha gente, você vai, meu Deus, daqui a pouco é um carro, daqui a pouco é um isopor grande, enfim, daqui a pouco não vai levar mais a bolsinha, vai ter que estacionar um carro, deixar um isopor gigante no porta-mala aberto para vender o pão de mel. Então, ela fez R$ 770 a Elisângela, num fim de semana, Elisângela. Ela encheu uma bolsa, gente, vendeu 110 pães de mel. R$ 770. Aí eu falo que dá para faturar, sim, R$ 3.000 por mês fazendo pão de mel na sua cozinha. Se você assumir que o pão de mel é um trabalho, como um CLT que você é obrigada a passar cartão, porque senão você não recebe. Agora, só porque você trabalha na cozinha da sua casa, você vai fazer corpo mole? De jeito nenhum, gente. Eu fico aqui focada no curso, nas abelhinhas, nas lives, 95% do meu tempo. Por quê? Porque eu quero que vocês enxerguem a oportunidade que o pão de mel oferece. Então, a Elisângela, ela sim vai nadar de braçada se ela assumir essa postura de que eu tenho que ter uma meta de produção. Eu vou produzir dia tal e tal, né? Porque eu fiz as contas aqui, gente, eu cronometrei 4 horas para eu produzir 60 pães de mel. 4 horas. Só que eu fiz o moldado, tá? Eu demorei 4 horas, só que eu deixei até minha pia limpa. Não gosto, vocês estão vendo aqui atrás. Deixei até a pia limpa, tudo 4 horas, mas ali, ó, foco, sem parar. E ali, concentrada, agora, ó, aqui, enquanto aquele cristaliza, eu vou fazer isso, esse aqui eu não vou usar mais, vou correr, vou lavar. Então, eu ficava desse jeito, com transfer, usando a técnica de transfer. Então, eu fiz 60 pães de mel em 4 horas, com transfer, para cortar, para fazer, e depois você retira e tal, 4 horas. Agora, para você fazer 110, em um dia eu faço 110. Então imagina, em um dia eu faço, vamos supor que a gente prepara a massa à noite e no outro dia a gente já organiza tudo, porque lembra que eu falei aqui que o pão de mel quente, ele fica mole igual a gente no calor, e ele desmorona igual a gente, fica fraco, fica, sabe, baixa pressão, tudo. É o pão de mel quando sai do forno, você vai querer banhar ele morno? Não tem jeito, né? Não faz sentido. Então, gente, o que acontece? Faz isso, faz o seu pão de mel, faz a massa num dia. A hora que você tá fazendo a massa, já bota lá as latinhas de leite condensado, que é o que eu faço, gente. Você bota lá já as suas latinhas, 4 latinhas dentro da panela de pressão para cozinhar e já vai a massa. Já bate, já põe lá nas forminhas, já vai para lá. Se você vai fazer banhado, moldado, cada um tem um jeito. Forminha de alumínio, forma de bolo do tabuleiro normal. Enfim, cria o seu jeito, sua estratégia de produção e rala, gente. Vai. Um dia você produz, embala, né? Você vai moldar, vai embalar e tudo, tira, sei lá, que técnica que você vai usar. E faz esse pão de mel e sai para a rua. Porque eu comecei dizendo o seguinte, venda direta é onde a gente ganha dinheiro mais rápido. Você não deve abandonar a renda direta, mas você não deve ficar só nessa. Por quê? Quantos clientes, Elisângela, olha só. Quantos clientes você atendeu? Olha as perguntas, gente. Quantos clientes você atendeu, você falou para vender 110 pães de mel? Você vai cronometrar isso quando você estiver na rua. Quantos clientes você atendeu para vender 110 pães de mel? Você tem noção? Por quê? Às vezes ela abordou 200 pessoas, sei lá, 150 pessoas para vender 110. Às vezes ela falou só com 50 pessoas e vendeu 110 pães de mel. Entende, gente? Entende a diferença? Por que eu estou dizendo isso?
Porque a venda direta é o que vai trazer o dinheiro mais rápido pra gente suprir as nossas necessidades básicas ali. A gente tem que ter uma meta, olha, os dias tais e tais que eu percebi que tem o maior volume, eu consigo vender mais, que em tal lugar, no meu ponto de venda, é onde tem o maior fluxo de pessoas, é lá que eu vou vender, mas é o dia X que é melhor. Descobre isso. Aí você vai, monta essa estratégia. Por quê? Esse dinheiro, venda direta, não pode acabar, principalmente no momento. Você está começando. Ele não pode deixar de existir de uma hora para outra. Mas você precisa trabalhar os grandes pedidos. Você precisa trabalhar os pedidos maiores e começar a se aperfeiçoar. Porque você vai ter uma meta, você não vai sair todo dia dando um tiro no escuro. No começo vai. No começo você precisa entender o seu público, onde é que vende mais, onde é que vende menos, para você montar a sua estratégia de venda. Agora, descobriu isso, mapeou tudo isso aí na sua cidade, onde você consegue vender mais, que lugar, qual o horário e tudo, beleza. Então, nesse dia, nesse horário, eu preciso estar lá. Então, sua produção canaliza para lá, nesse dia. E os outros dias da semana? A semana tem 7. Você tem 6 dias ainda para trabalhar. Você precisa prospectar novos clientes todos os dias. O que é prospectar, Maria Antônia? É você ir lá naquele comércio, é você ir lá naquela loja, é você ir lá naquela padaria, naquela cafeteria, sabe? Você vai lá para você oferecer o seu pão de mel, para você mostrar, para você apresentar o seu pão de mel. Por quê? Eles precisam saber que o seu pão de mel existe para você ir cada dia aumentando mais o seu número de clientes, tá? A Elisângela já colocou aí no grupo para nós que ela fez isso, ela saiu com a bolsa térmica dela com 110 pães de mel e o Gelox lá do jeito que eu ensinei e conseguiu vender 110 pães de mel a R$7, ela faturou R$770. Acredito que em um dia. Eu não vi ainda se ela colocou aqui se foi em um dia. Coloquei em uma barbearia. Homem ama comprar. Tá vendo, gente? Olha isso. Compra, leva pro filho, pra esposa, pra namorada, sei lá. Ô Elisângela, e num fim de semana, gente, tem ideia? Olha isso. A Elisângela vendeu 110 pães de mel a R$7 cada um numa barbearia. Ponto. Mas Elisângela, você deixou lá ou você foi até lá? Gente, assim todo mundo cresce, gente. Olha só, compartilhar, dar sugestões e compartilhar o que acontece com você aí na vida real ajuda todo o grupo. Isso é muito importante. Na verdade, eu vendo pelo WhatsApp, mas era tipo assim, o cliente falava, traz 5 unidades. Eu separava essas 5 unidades, que antes só entregava os que eram pedidos, com medo de derreter. Aqui está muito quente. E com a sua dica do gelo, toda vez que ia entregar, levava a mais. Isso foi quinta, sexta e sábado, gente. Outra coisa, aí vocês ficam na neura achando que precisa ser o Gelox, aquele negocinho lá de que tem dentro, é uma gelatina, né, gente? Como é que é o nome que tem lá? Um silicone, não sei o que tem lá dentro. Mas, gente, cadê aquela garrafinha PET? Bota no congelador. A sua garrafinha PET, essas garrafinhas de água, garrafinha de leite, talvez dê certo, as caixinhas de leite, litro de leite, enche de gelo, de água, bota no congelador para você sair no outro dia, envolve ele num pano de prato, num paninho bem limpinho e coloca na sua bolsa, no seu isopor ou no seu cooler e leva para vender, gente. Não precisa ser aquele Gelox, pelo amor de Deus.
Não se prenda a essas coisas. Enche as suas garrafinhas, enfia lá no congelador e vai. O que você não pode é deixar de vender. Crie as suas estratégias de venda aí. De que cidade que você é? Eu esqueci, não sei se você colocou. Não dá, ou não dá para você faturar 3 mil reais? Isso porque ela fez no final de semana. Agora, você já imaginou se ela cria uma outra estratégia de procurar o organizador de evento da cidade dela? Ela vai continuar com esse. Aí ela procura o organizador de evento da cidade e fala que ela pode fazer um pãozinho de mel de florzinha que eu vou fazer aqui. Ela pode fazer um pãozinho de mel de florzinha para um casamento. Sugestão, então é uma ideia, tá? E ela vai aprendendo a agregar valor ao pão de mel dela, que o pão de mel dela vai sair de 7, vai para 14, tá? Então, ela já vai aprendendo, ela já tá ligeira ali. Aí, ela fez isso em 3 dias. Eu sei que ela deve ter demorado uns 2 dias para produzir. Só que quanto mais a gente faz, mais prática a gente vai adquirindo e mais rápido continua a nossa produção. E aí ela vai reduzir o tempo de produção dela e vai conseguir produzir em menos tempo para vender mais. Então, lá, Duda Pão de Mel, segue ela para vocês verem as estratégias dela. Então aqui a gente aprende com todo mundo, gente. Às vezes eu falo, falando do crediário, surgiu a Elisângela que foi fazer isso. Eu tô dando uma sugestão de crediário, porque você pode montar uma estratégia, fica cada um num ponto específico da sua cidade, onde tem o maior fluxo de pessoas, com o estoque, não precisa nem ficar rodando, com o estoque de pão de mel, de 3 sabores, não abre muito leque, e aí se faltar, um vai lá repor, sabe? E assim vai, eu tô dizendo, sabe, coisas que tá vindo na minha cabeça, porque eu sei que o crediário para esse casal da minha família deu muito certo, gente. Deu muito certo. Hoje eles mudaram de ramo. Mas o que enriqueceu eles foi esse tipo de estratégia. Crediarista. Porque ali o cliente estava sempre comprando o cartãozinho, ele ia lá, o cliente comprava mais e pagava. Então a primeira parcela já estava pago. Quando ele pagava aquela primeira parcela, já estava quase que pago o que ele estava comprando, entende? Porque quando a gente compra em grande estoque, a gente compra em grande quantidade, a gente paga mais barato. Então, a gente acaba podendo vender no preço de 7, 8 reais. Pode aumentar esse preço aí, tá? Pode aumentar, Elisângela. Porque é o seguinte, gente, agora nós vamos falar de uma outra coisa. A crise do cacau. Realmente a gente encontra dificuldade de encontrar a nossa cobertura, o nosso chocolate perfeito, com um custo que dê para todo mundo pagar, que seja acessível para todo mundo, que seja um chocolate bem fluido para a gente banhar os nossos pães de mel. A gente está tendo essa dificuldade. Vai consertar? Não vai. Não vai, porque o cacau, ele demora, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos para produzir, eu não sei, gente, eu pesquisei, mas eu não lembro. Então, ele não produz assim de uma hora para outra, então demora. E a crise do cacau é mundial e o maior produtor é a África, né? É exportador, e é a África. Então, tem uma crise muito forte lá. Não teve investimento nessa agricultura. E assim é que vai acontecendo. Então, o que eu trouxe de sugestão para aumentar no final do ano? Gente, eu vou falar do cacau de novo, que depois eu volto a lembrar o que eu estava falando. Depois vocês lembram o que eu estava falando. O que acontece, gente? Nós vamos ter que afinar o nosso chocolate, porque nós precisamos de casquinha fina e nós precisamos de chocolate fluido, certo? Que isso, Maria Antônia? Manteiga de cacau. Você vai ter que colocar um pouco de manteiga de cacau, sim. Aí você vai comprar o importado? Não, porque é muito caro. Então você compra a nacional. Gente, aqui tem 1 quilo manteiga de cacau. 1 quilo. Manate. Maná chocolates. Então, o que acontece? Aqui fica numa caixa bem fechada, tá? Maria Antônia, como que usa isso? Ralei. Eu ralei e coloco no potinho
e coloco manteiga de cacau. Eu ralei, tá? E isso aqui, gente, vou ter manteiga de cacau para usar muito tempo. Isso aqui tem uns 2 meses e eu comprei a manteiga de cacau por conta da dificuldade que a gente tem para banhar o nosso pão de mel, quando o nosso chocolate não é fluido, certo? E eu ralo pequenas porções, não fico ralando. Ó, sempre que eu preciso, ó, eu coloco aqui e aí eu vou fazendo o teste, gente. Eu pego uma colherzinha, né? Você vai medir, porque tem lá para 1 quilo 10 gramas, tá? Então a cada 1 quilo você pode colocar 10 gramas. Então se você reduzir para meio quilo, é 5 gramas. Então não é colocando assim, não. Sabe por quê? Você pode mudar o sabor do seu chocolate ou da sua cobertura. Eu cheguei a fazer um teste, gente, olha só. Eu cheguei a fazer um teste do seguinte. Eu falei, caramba, eu preciso afinar esse chocolate. Então eu fui colocando manteiga de cacau, peguei uma parte, um pouco de chocolate. Na verdade eu peguei a cobertura para fazer o teste. Eu peguei um pouquinho de cobertura e coloquei junto com a manteiga de cacau para eu derreter, tá? Isso ajuda, isso facilita. Um pouquinho, pega um potinho pequeno assim e coloca lá no seu micro-ondas um pouquinho de cada e vai derretendo. E derrete, ele vai ficar, gente, fluido demais. E aí eu peguei e falei, tá. Então comecei a pesar, pesei o chocolate, 500 gramas, e peguei 5 gramas e já derreti com uma parte daquelas 500 gramas, pus um pouquinho aqui e derreti. Facilita, porque às vezes ela é difícil de derreter, tá, gente? Ela é difícil de derreter, pode ficar bolinhas, por isso que eu faço separadinho, um pouquinho dela com chocolate, com cobertura, beleza. Mas aí eu falei, não, tô com medo de alterar o sabor da minha cobertura ou do meu chocolate. O que que eu fiz? Eu peguei 20 gramas de chocolate nobre e coloquei junto. Você vai pegar o leite ou meio amargo que você quer. E aí eu coloquei junto. Gente, eu não vi mudança, só que ele ficou mais fluido, porque eu fazia isso. Imagina um chocolate de qualquer marca, que eu não vou falar marca não, porque qualquer uma delas está na mesma situação. O que que acontece? A gente derrete, você levanta a espátula, ele fica na espátula. É verdade ou não é? Ele fica na espátula. Meu Deus, como é que eu vou banhar meu pão de mel nessas condições? E mais, gente, e mais que dá para você fazer. Você também pode colocar gordura vegetal, que é o que tem muito nas nossas coberturas fracionadas, que é o que tem muito também no nosso chocolate. Então, o que que acontece? Nós vamos ter que mexer. Aí você, R$7 o seu pão de mel, não vai poder ficar nos R$7. Por quê? Você está precisando acrescentar mais ingrediente no seu chocolate para que ele fique no ponto que você vai usar. Então você precisa colocar tudo na ponta do lápis. Porque você acha que, essa cobertura tá barata. Vai lá chega em casa, vai derreter, tá? Pá! Um cimento. Para banhar pão de mel? Niente. Não dá. Aí você vai acrescentar, e isso não é só com chocolate, tá? Aí você vai acrescentar manteiga de cacau, aí você vai acrescentar ou ainda mais, tá? Uma colherzinha do tal do óleo de girassol, óleo sei lá do que, porque não tem sabor. Se você vai usar o óleo de coco, ele pode deixar sabor, mas cada um é livre para fazer o que quiser. E também tem a gordura vegetal. Você vai precisar ir colocando, gente, até da fluidez no seu chocolate. Mas você precisa fazer isso em pequenas porções, fazer um teste aí com o tipo de chocolate que você está usando. Isso eu fiz para o meu chocolate, para a marca que eu estava usando aqui. Mas você vai fazer igual, pode dar errado. Então o que que acontece? Você precisa fazer o teste sim, não é o que eu falo que é lei, deu certo para mim. Então faça aí o teste, compre a manteiga de cacau, derrete com um pouquinho do chocolate ou da cobertura, deu fluidez, vai misturando lá no outro chocolate já derretido e vai mexendo, vai vendo como é que ele vai ficando a fluidez. Porque, gente, a gente vai ter que mudar o nosso chocolate para a gente conseguir banhar o nosso pão de mel.
E não tem outro jeito, é dessa forma. Aí vocês vão ter que fazer a precificação e acrescentar que você está colocando mais manteiga de cacau, mais gordura vegetal ou mais óleo. Você tem que colocar isso. Agora, você acha que muda para o brigadeiro? Para o nosso recheio? Por que é que a gente coloca, manteiga no nosso brigadeiro e creme de leite? A gente quer colocar o creme de leite, que ele tem um sabor, nossa, demais. E a manteiga também, ela ajuda. Por quê? Porque o que aconteceu? A gente tem aquele leite lá, que a gente compra de latinha, aquele creme de leite de latinha, que ele é bem mais gorduroso. Se eu coloco aquele lá, eu não coloco manteiga, porque ele é mais gordura, tem mais teor de gordura. Quando eles começaram a reduzir os preços e tudo mais, eles fizeram as caixinhas com 17% de gordura, com 15% de gordura, com soro de leite. Aí tem lá aqueles CCGLs, negócio assim, que é do sul, que agora está em falta por conta dos problemas lá de enchente. Ele também é um creme de leite que dá pra gente usar e às vezes não precisa nem de manteiga. Mas quando a gente usa 17% de gordura, a gente precisa colocar um pouquinho de manteiga. Por quê? Porque não é gordura o suficiente para deixar o nosso brigadeiro, o nosso recheio na textura que a gente precisa. Na textura que a gente precisa para ele não cristalizar tão rápido e etc, um monte de coisa, tá? Então, é importante que você faça esse teste aí na sua cozinha, vá atrás de ingredientes para ajudar, porque esse chocolate, se você muda para o chocolate chocolate premium, tá? Que são acho que umas 3, 4 marcas premium, que você vai pagar R$250 num pacote, tá? Esse, certeza que tá fluido, tá? Mas para a grande maioria das confeiteiras não é esse que cabe no bolso de todo mundo. Então a gente precisa ter o nosso jogo de cintura e adaptar para o nosso negócio. Nada impede de você comprar esse chocolate tipo A, que é uma delícia, uma paixão de todo mundo. Mas o seu público paga esse chocolate A? Essa é a questão. Por você ser uma confeiteira que pode comprar aquele chocolate, ótimo, compre. O seu público é esse público A? Maravilhoso. Seu pão de mel é outro, você vai vender a 15, 16 reais o seu pão de mel. Agora, vamos para um público que é a maioria das confeiteiras distribuídas pelo Brasil, que a renda familiar é muito baixa, ou até desempregos. Não é isso que vai funcionar. Não é esse chocolate que vai chegar lá. É a cobertura fracionada que eu estou falando, que ela vai precisar adaptar para poder trabalhar e ganhar dinheiro. Por quê? Tem público para todo mundo. Você que tem que se adaptar ao público e não ao seu gosto. Eu adoro, lógico, chocolate belga. Eu vou fazer só chocolate belga aqui? Será que eu vou... Então eu tenho que mudar o tipo de público que eu vou atender, tá? Porque às vezes a pessoa fala, nossa, mas o seu chocolate, o seu pão de mel tá muito caro, tá muito isso, tá muito aquilo. Aí eu olho aqui pra Elisângela. A Elisângela vai falar, Maria Antônia, aqui dá para eu vender ainda 7, porque ele deve ficar uns 6 reais de custo para mim. Tirando os 20% dos gastos adicionais, mais 100% da mão de obra, mais 100% do lucro. Você tem que ter ainda uma margem de segurança, que eu sempre falo aqui, tá? Então, beleza, dá pra... Mas, gente, cai a ficha, bota no lápis. Segunda-feira não é tão corrido assim, eu sei que você tem que se organizar aí, mas cai de cabeça fazer a sua precificação, pegando os seus valores, os custos aí que você paga nos ingredientes do seu pão de mel e tudo que você tem colocado, embalagem, essa produção de gelo, sabe, a água e tudo que você gasta. Tem que colocar na ponta do lápis para que você consiga ter dinheiro. Por quê? Uma vende a 5 reais.
Ela não está ganhando nada, daqui a pouco ela desiste e ainda ela prejudica o concorrente que está trabalhando direitinho, que fez toda a precificação, que faz tudo bonitinho, mas ela acha que ela, nossa, está fazendo um grande favor de vender mais barato que a outra. Não. Sobre a manteiga de cacau, que vocês precisam sim ter manteiga de cacau aí, porque existe a crise e a gente precisa ter esse material aí para a gente não passar aperto. Tá? Faz a sua receita econômica e começa a trabalhar nela e começa a ganhar dinheiro com ela. Depois você vai melhorando os seus ingredientes, você vai conhecendo. Por quê? Porque você, com a receita econômica, você vai usar como um laboratório para você entender massa, para você entender de tudo, de preço, de cálculo, de mercado, como é que você vai vender, como é que é o mercado aí na sua cidade. Então você está entendendo tudo, sabe? Começando a entender todo o processo, seu forno, a sua produção na cozinha de casa, qual o melhor horário. Tem um mar de coisas para você se adaptar e se organizar. Vai começar a investir em produto caro sem saber se você vai se adaptar nesse mundo novo? Não. Então vá para uma receita econômica, faça uma receita econômica e comece a entender como é que funciona esse mundo do pão de mel para ver se você vai se adaptar. Depois você, conforme você vai ganhando dinheiro e entendendo que é público C, B e A, vamos falar assim, um público com poder aquisitivo menor, um público de poder aquisitivo médio e um com público de poder aquisitivo maior. Então, você vai encontrar aí qual que é o público que você se identifica aí na sua cidade para você adaptar o preço da sua receita, porque não adianta você querer usar um chocolate Calebu para o seu público que é C, ele não vai pagar 12, 15 reais no seu pão de mel, tá? Então, é questão de adaptação, é questão de mercado, é questão de poder aquisitivo. É isso que a gente tem que ver. Beijo para vocês e obrigada pela companhia. Falamos sobre o chocolate que você vai ter que afinar. Eu mostrei a manteiga de cacau. Falei sobre a crise do cacau. Falei sobre exemplos de venda. Gente, tá maravilhosa a live. E eu quero que vocês assistam, que vocês deixem o comentário de vocês aí, tá bom? Um beijo.